Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Hoje com Luís Marinho e Eduardo Oliveira e Silva à distância. Imagine-se os prodígios da tecnologia. Como temos feito ultimamente e nesta segunda temporada, vamos fazer aqui uma rápida ronda pela questão dos mídias e eu começo já com dois meios de comunicação do tempo mais antigo, mais recuado, os pagers e os walkie-talkies, que foram objeto de um ataque israelita contra o Hezbollah, fazendo explodir pagers e walkie-talkies, o que quer dizer que poderemos estar aqui no início de uma nova fase da guerra ali naquela região do Médio Oriente. E da guerra eletrónica, não? E da guerra eletrónica. Muito bem. Luís Marinho. Eu queria só chamar a atenção para dois excelentes artigos, por acaso ambos do Expresso da passada semana. O primeiro é do nosso companheiro Luís Marques, que chama-se A Europa na Encruzilhada. Chama a atenção para uma questão que eventualmente andamos um bocadinho distraídos. Andamos todos aqui a saber aprovamos ou não o nosso orçamento e, de facto, o que vai contar, segundo ele, e penso que com razão, o que vai contar mesmo é o relatório do Sr. Draghi, que traça um cenário para a Europa, no mínimo, preocupante. O Luís chama a atenção e diz que a Europa perdeu a batalha da inovação para os americanos e está a perdê-la também para os chineses. Na mesma linha, outro artigo também do Expresso, de Pedro Gomes Sanches. O artigo chama-se Make Europe Great Again, fala um bocado da política norte-americana, um bocadinho daquela nossa eterna dependência dos americanos, se os americanos saírem da Europa, se saírem da NATO, etc, o que é que será de nós? E, de facto, ele termina com uma expressão interessante que é não perguntem o que é que a América pode fazer pela Europa, mas perguntem o que é que a Europa pode fazer por si. Portanto, digamos que são dois artigos que são muito interessantes para um tema que é muito, muito atual, demasiado atual, diria eu, mas que eventualmente, para os quais eventualmente andamos um bocadinho distraídos. Eduardo Oliveira e Silva. Não, o tema é totalmente diferente. Acho que já disse uma vez no programa que acho que há limites para o humor. Eu gostei muito de ouvir o Ricardo Araújo Pereira e a rábula que ele fez sobre o Ministro da Defesa, que realmente foi infeliz naquelas declarações sobre Olivença, mas acho que fazer depois humor relativamente aos espanhóis, dizendo que eles eventualmente preferiam ter cancro a ser portugueses, não, acho que há determinados limites que eu considero indecorosos e, portanto, para mim o humor tem determinados limites que esse cavalheiro não respeita. É uma discussão que nos levava longe, essa. Bom, Luís Marques. Bastante. Bom, esta semana temos a agenda marcada pelos incêndios, que também incendiaram as audiências televisivas, nomeadamente e em particular as audiências tanto do operador público, que na terça-feira foi ultrapassado pela CMTV, um canal, como sabemos, do Correio da Manhã, que ganhou a RTP por pouco, 10,7 de audiência média contra 10,4 da RTP, mas que é um sinal, portanto, confirma uma aproximação entre a CMTV e a RTP, já noutras ocasiões, que revela duas coisas. Por um lado, a erosão da oferta do serviço público e a força da informação praticada pela CMTV. É importante sublinhar aqui que a audiência média da CMTV antes dos incêndios era de 6,6. E, portanto, a força da informação. Só praticamente 4 pontos com a cobertura dos incêndios. De resto, a cobertura dos incêndios está justamente no centro de uma polémica que não é nova, é muito antiga, tem 20 anos, se bem me lembro, sobre a forma como as televisões cobrem os incêndios. A questão do excesso, se há excesso, não há excesso, se há um tom mais desabrido, se há uma banalização da imagem, das imagens das chamas. Acho que é sobre isto que eu vos proponho que nos situemos agora. Sim, Luís Marinho.
essa questão foi desenvolvida já há 20 anos, por aí. Estava o Luís Marques também na administração da RTP, eu estava na direção. E tentámos fazer uma dentro da própria empresa, dentro da RTP, porque tínhamos vivido anos anteriores de uma loucura que agora se está a repetir, de transmissão de incêndios, portanto, havia quase uma competição entre as televisões, qual era o repórter que estava mais perto das chamas. Felizmente não houve nenhum acidente grave, mas podia ter havido, e sobretudo a forma como se estavam a transmitir esses acontecimentos. É evidente que ninguém está a dizer que não os pode ou que não se devem transmitir, como é óbvio tem que se transmitir, como é óbvio tem que se dar notícias, mas a forma como elas se dão é que nós tentámos na altura discutir, enfim, e foi uma discussão altamente democrática dentro da própria redação, e dessa discussão saiu um documento. Bem, esse documento depois foi altamente polémico porque apareceu o crítico do costume a dizer que era o governo, claro, tudo o que se faz na RTP, segundo esse crítico, é a ordem do governo, portanto ali as pessoas não têm vontade própria, de maneira que é o governo que manda em tudo, e mais uma vez era o governo que mandava. O que eu acho estranho, passados estes anos todos, vi este artigo, aliás um artigo muito bom, hoje publicado no Público, pela Joana Amaral Cardoso. Esta quinta-feira. Sim, hoje quinta-feira, exatamente, temos que ter sempre essa atenção. E achei interessante a posição do atual diretor de informação da RTP, que diz que considera absurdo as pessoas tentarem fazer acordos, portanto, tentar-se conversar sobre isso, tentar chegar a um acordo sobre formas, enfim, de cobertura deste tipo de acontecimentos. Eu até concordo que ele acha absurdo, porque alguém que não mexe em nada, alguém que não se preocupa em mexer uma palha, desde que está na RTP, como adjunto desde 2015 e como diretor de 2020, concordo absolutamente que ele acha absurdo que se tente fazer alguma coisa. Eduardo Oliveira de Silva. Foi um exercício de uma tentativa de autorregulação entre os diretores de informação da altura, que eu achei de algum modo saudável, mas temi, e na altura disse-o, que fosse pouco respeitado, porque a natureza do tipo de televisão que se pratica hoje, sobretudo em Portugal, com esta concorrência e sistemática intervenção das cadeias de informação, dos canais de informação, leva a que haja naturalmente alguns excessos. Mas também, por outro lado, a situação de denúncia e de reportagem tem que se perceber nesta fase, acho eu, até porque ontem estavam ativos 149 incêndios a certa altura, e é realmente uma coisa absolutamente monstruosa, não é? Bom, eu devo confessar, antes de ouvirmos o Luís Marques, devo confessar que não vi grandes excessos. De resto, vi coisas diferentes do que habitualmente se costumava ver. Costumava haver um excesso na linguagem, costumava haver um tom de alarme. Não vi nada disso. Vi serenidade, muita serenidade em jovens repórteres, é preciso dizê-lo, e é preciso afirmá-lo aqui. E vi alguma substância, inclusive, naquilo que eram as intervenções. É evidente que depois há chamas, claro, os incêndios têm chamas, mas, e talvez um ou outro excesso, quando havia comentadores a falar e as chamas ficavam lá num quadrado e tal, e portanto, aí provavelmente é uma coisa que se pode corrigir, mas não me parece em nenhum momento daquilo que eu vi, e não vi 24 sobre 24, não me pareceu em nenhum momento que tivesse havido excesso. Luís Marques. Bom, eu não tenho nada contra a autorregulação entre os jornalistas e entre as redações, pelo contrário, isso foi feito já 2 vezes, pelo menos que eu saiba, na cobertura da tragédia entre os rios. Conseguiu-se, e eu estava lá nessa operação, conseguiu-se algum entendimento entre as redações de forma, tanto a que a cobertura tivesse algum tipo de
enfim, alguma ética mais rigorosa, no sentido de que estávamos a fazer ali a tragédia era muito forte, a emoção estava ali à flor da pele e era preciso ter algum cuidado, e conseguiu-se controlar isso. E depois nos incêndios que o Luís já referiu, eu também participei à distância, tanto nessa discussão, e conseguiu-se. Claro que isto tem sempre duas componentes da abordagem. Uma é daqueles que acham, portanto, que as televisões potenciam, portanto, os fogos. Basicamente, a acusação que havia, portanto, à cobertura dos fogos, é que os incendiários, portanto, os pirómanos ateavam fogos por causa das televisões. Viam na televisão e iam atear fogos. Exato. Isso foi desmentido pelos números, uma parte significativa das ignições. Esse ponto é retomado hoje no artigo do Público. Exato, é verdade. Mas isso foi desmentido pelos factos posteriores. Portanto, os dados mostram que, portanto, a origem criminosa dos incêndios, portanto, é uma parte minoritária, portanto, é minoritária na origem das ignições. Não quer dizer que seja irrelevante, não é irrelevante, mas dizer que as pessoas, que há uns pirómetros, uns malucos, portanto, vão incendiar, vão atear fogos porque depois te querem ver na televisão, ou os querem ver na televisão, isso foi desmentido pelos factos e pela realidade, o que não quer dizer que não possa acontecer pontualmente. Depois houve essa acusação que o Luís referiu, é que houve um excesso de regulação e de repente as televisões estavam a fazer o frete ao poder político para não mostrar, não mostrar, portanto, os fogos e não potenciar, portanto, o aumento dos incêndios pelo via da sua sobreexposição. Aqui a questão, esta discussão tem 20 anos. Hoje em dia, praticamente, esta discussão é impossível, por uma razão muito simples. Há 20 anos não havia os canais de informação que há agora. Exato. Bom, e com os canais de informação que há agora e com a concorrência que há entre os canais, praticamente esse tipo de regulação é impossível. O que nós temos que olhar é para aquilo que tu estavas a falar, Rui, é se a cobertura está a ser bem feita ou não está a ser bem feita. E eu diria que, neste caso concreto, nestes dias de tragédia que estamos a viver, igualado dos outros anos, esta eu tive um bocadinho mais à distância, porque a última, por exemplo, eu vivia diretamente, porque estava no terreno, enfim, fui vítima dela, podemos falar disso mais à frente, portanto estive um bocado mais distanciado a ver as televisões com algum detalhe. E eu achei que, estou de acordo completamente contigo, que esta cobertura, em geral, foi muito bem feita. Houve muita contenção, houve uma prova de fogo, enfim, passa aqui, portanto, enfim, o pleonasmo, de uma nova geração de jornalistas que foram para o terreno, jornalistas que nós não estamos habituados a ver, alguns deles muito bem preparados, com uma grande contenção de linguagem, com uma grande serenidade, com muita informação, inclusive, de dar o enquadramento, etc. Eu acho que esta prova de fogo, eu que continuo tentando com imagens, portanto, apropriadas, foi muito bem, um teste muito bom para o jornalismo, para os jornalistas, e em geral eu diria, portanto, que há sempre exceções, como é evidente, e não estou a dizer que não houve aqui, que não as houve, mas daquilo que eu vi até agora, acho que o jornalismo está de parabéns. Eu sublinhava aqui uma outra coisa, Luís Marques, antes de voltarmos ao Luís Marinho e ao Eduardo Oliveira Silva. Sublinhava aqui alguma criatividade, inclusivamente, a fazerem reportagens feitas, digamos que um bocado à margem daquilo que era o episódio que estava a acontecer, designadamente na rádio. Sim. O Observador, por exemplo, o Observador, por exemplo, fez uma reportagem. Como é que as pessoas se deslocam? Estradas cortadas, como é que eu vou trabalhar? Por exemplo. Portanto, num terminal de autocarros, como é que era? Se as pessoas podiam apanhar autocarro, não podiam apanhar autocarro. Isso é um outro lado das coisas. E, portanto, acho que, do ponto de vista jornalístico, acho que o que é... E houve alguns jornalistas que correram riscos até de quase de vida, não é? Porque alguns deles estavam rodeados pelo fogo, numa situações muito críticas, e estavam lá, e isso o jornalismo deve fazê-lo. Não tenho dúvidas sobre isso. Luís Marinho, o Presidente da República, no meio deste caos, chamemos-lhe assim para simplificar, neste inferno em que tem estado mergulhado particularmente o norte e o centro do país, o Presidente da República vem dizer hoje, em manchete do Correio da Manhã, que sem orçamento há eleições.
Quer dizer, ele não vem dizer uma fonte. Sim, nós sabemos quais são as sim, fontes. Nós sabemos. Nós sabemos. Sim. Portanto, essa fonte diz que o Presidente, se o orçamento chumbar que avança para eleições, eu acho que é uma incendiário, não é? Uma ameaça, de certa forma, incendiária. Esta fonte, em vez de deitar água, deita lume e ficamos a saber, quer dizer, os partidos, os três partidos, digamos, que contam aqui neste caso, portanto, PS, PSD e Chega, ficam a saber com o que é que contam. Portanto, esta manchete serve exatamente para isso, para lhes dizer, meus senhores, ou o orçamento passa ou vamos outra vez contar votos. Bom, antes de irmos esse lado, saber o que é que vai acontecer no orçamento, depois desta comunicação do Presidente da República, é preciso talvez situar a comunicação em si, não é? Numa altura em que o país ainda está a viver uma tragédia, em que os incêndios ainda estão na ordem do dia, em que há pessoas em risco de vida, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, enfim, há uma fonte de Belém, não vou dizer que foi ele, mas enfim, uma fonte de Belém afirmar que o Presidente da República está a pensar dissolver o Parlamento e convocar eleições por causa do orçamento, cheira a esturro, mais uma vez, para usar aqui uma expressão apropriada. Na realidade, isto retirou ao Correio da Manhã uma provável manchete sobre os incêndios. E não sei se na criatividade mediática de Belém e das fontes de Belém, isto não é uma tentativa de desviar o foco mediático dos incêndios para um tema, para o tema orçamento, que é um tema forte, não é evidente, mas que deixou de estar na ordem do dia por causa dos incêndios. Não sei se esta manobra mediática, desta criatividade mediática de Belém, vai ter algum efeito, porque não me parece, portanto, que nesta altura o país esteja virado para estar a discutir, para voltar a esta discussão interminável sobre se o orçamento passa ou não passa, e também não sei muito bem se aquilo que o Correio da Manhã diz, embora com a fonte de Belém, seja exatamente assim, porque não estou a ver qual é a vantagem que o Presidente da República tem em dissolver o Parlamento no caso de não haver aprovação do orçamento, mas isso é outra discussão. Eduardo Oliveira Silva, as fontes de Belém são credíveis, estas citadas pelo Correio da Manhã? Bem, há uma coisa que eu sei, é que o Correio da Manhã raramente chama à primeira página um tema político, não é? Temos que convir. E quando o faz com grande assertividade. Ao lado da notícia está um comentário do diretor adjunto, um dos diretores gerais, que é o Eduardo Damas. Portanto, aquela notícia tem um grande fundamento, porque o Damas não ia escrever aquilo que escreve na coluna ao lado se não tivesse plena confiança naquilo que está ali. Eu penso que, da parte do Presidente, eu percebo o que o Luís Marcos diz, em termos de oportunidade, certamente que pode haver aí, enfim, uma tentativa de desviar as atenções, e se foi esse o caso, não terá sido muito feliz. Em todo o caso... Não foi feliz, não foi feliz, Eduardo. A manchete do Correio da Manhã é esta, não é outra. Não. Portanto, o objetivo foi conseguido, não é? Sim, não, ok, mas estou a dizer... E provavelmente as televisões logo vão falar nisto, não é? Sim, não, feliz, tu dizes feliz no sentido da concretização, infeliz no sentido... Da oportunidade. Da oportunidade. Sim. Agora, há uma coisa que fica clara. É um recado, eu não sei se o Presidente depois cumprirá com isso ou não, mas como já tínhamos falado a semana passada, basicamente ele está a pressionar para que haja um orçamento e que o orçamento passe. E vai fazer tudo nesse sentido com as ameaças subsequentes. Não sei se depois vai ter, digamos, a firmeza de realmente convocar as tais eleições que seriam, digamos, uma desgraça. Mas, por outro lado, Portugal não pode voltar a não ter orçamento.
exatamente. Portanto, é bom que os políticos parlamentares se aprumem e cresçam e façam os entendimentos razoáveis, ou então decidam e digam por uma vez, não há orçamento, vamos para eleições, mas que o digam já, se calhar é melhor. Bom, ainda em relação... São um bocado irresponsáveis, quer dizer, esta irresponsabilidade que eu vejo de todos... Eduardo, mas também não é normal que o Presidente da República, ainda antes de haver discussão, esteja a dizer o que é que vai fazer a seguir. Luís Marcos, nós não falamos de outra coisa... Está a entrar, está a pôr água, está a pôr gasolina na fogueira. E eu continuo com estas metáforas incendiárias, está a meter gasolina na fogueira. Sim, é verdade, mas por outro lado é bom que os partidos não andem neste giga-joga permanente. Está a anunciar uma medida que, se ele tomar... Portanto, ele não vai ficar bem na história. Não vai ficar bem na história. Se isso acontecer, é mau para ele também, não é? Sim. Bom, mas mantendo ainda na questão dos incêndios, o Primeiro-Ministro Montenegro veio prometer celeridade para identificar os responsáveis pelos incêndios florestais e agilidade para todas as respostas, e estou a citar, que são necessárias. Há coincidências a mais, disse ele. Ele fez um discurso muito duro, não é? Muito assertivo, não é? Não podemos perdoar a quem não tem perdão. E fala, inclusivamente, da criação de uma equipa especializada em aprofundar com todos os meios a investigação criminal à volta dos incêndios florestais. Montenegro não se esticou um bocado nesta conferência de imprensa? Vou começar eu já agora. Acho que se esticou bastante, porque, como disse atrás, a origem criminosa dos fogos, portanto, está provado, tanto que é uma parte minoritária daquilo que são os dados conhecidos sobre a origem, tanto, dos incêndios. Mas mais importante do que isso é constatar o seguinte: a reforma da floresta, o abandono do interior e as consequências que daí resultam, em particular nos incêndios que praticamente todos os anos assolam o país, são provavelmente um dos maiores fracassos do 25 de Abril e um dos maiores fracassos, portanto, da democracia portuguesa. Porque se olharmos para aquilo que tem acontecido nas últimas décadas, o que nós verificamos é a prevenção falhou, a reforma da propriedade falhou e a reforma da floresta falhou. Sempre que há um fogo, ou sempre que há fogos, portanto, desta dimensão, e há com muita regularidade, quase todos os anos, são prometidas sempre as mesmas coisas: mais prevenção, mais reforma da propriedade, mais reforma da floresta, e sistematicamente o que nós verificamos é que nada disso acontece. É, aliás, patético ver as televisões passarem horas e horas, para além dos incêndios, a ouvir sempre as mesmas pessoas que há 20 anos, ou mais de 20 anos, continuam a dizer as mesmas coisas. E são os mesmos a dizer as mesmas coisas. Portanto, isto é uma reforma que não aconteceu e que provavelmente não irá acontecer. Vou falar de uma experiência pessoal. Há 2 anos, o Conselho de Pombal, Orém e Leiria teve a mesma situação daquela que estamos a viver agora em Aveiro. Eu estive lá, estive cercado pelo fogo. Era previsível, tudo ardeu à volta. Era previsível, e eu alertei as autoridades, algumas delas as que podia alertar, para a possibilidade de aproveitar a tragédia para reformar a floresta, reformar a propriedade, chamar as pessoas, tentar ordenar um pouco daquilo que seria o pós-incêndio. 2 anos depois não aconteceu nada. O resultado é a floresta está pior, madeira cortada que fica no terreno, o eucalipto a dominar a floresta tradicional do interior, que era floresta de pinho, está a ser transformada em floresta de eucalipto, porque o eucalipto é mais resistente e mais resiliente que o pinho, e nasce espontaneamente, não é preciso andar a plantá-lo, ele nasce por ele próprio. A situação está pior do que o que estava há 2 anos. E nada foi feito. E nada foi feito nos outros sítios. Isto é o fracasso de todas as políticas. Nós já vimos tudo. Já vimos o Presidente da República a arrancar eucaliptos. Já vimos o Primeiro-Ministro para tentar roçar mato. Já vimos isso tudo. E depois o que acontece é que todos os anos volta a uma situação que é pior do que a anterior. Isto é um falhanço tremendo. Os políticos deviam assumir a sua responsabilidade. Não deviam, de maneira nenhuma, sacudir a água do capote.
e diria isto, mas sem uma grande esperança, tomarem medidas que não sejam medidas burocráticas de papel, mas irem para o terreno, tomar as medidas no terreno que efetivamente têm que ser tomadas. Eduardo, Luís Marinho. Posso? Eu Luís Marinho. estou completamente de acordo com o Luís, aliás, com o Luís. Eu tenho conhecimento, como ele disse bem, no terreno, portanto, porque viveu essa situação. Aliás, já viveu esta situação mais do que uma vez. É verdade. Mas o que é que eu acho também, e voltando ao discurso do Primeiro-Ministro, é assim, eu acho que há, de facto, mão criminosa numa série de incêndios. Não sei se são a maioria, são apenas uma parte, mas há, de facto, mão criminosa nos incêndios. Tem que se perceber de uma forma muito, muito fundamentada. Porquê? Porque normalmente depois as pessoas que apanham, alguns deles até são inimputáveis, quer dizer, são pessoas, muitas delas até com deficiências mentais, etc., que são atiradas para estas coisas pela mão de alguém, não é? Agora, por exemplo, quando se fala é preciso aumentar as penas, é preciso recordar que uma pena destas vai até aos 12 anos de prisão. Portanto, não é uma coisa que seja muito leve. Portanto, agora, é mais fácil, mesmo para os políticos, deitar toda a culpa para os incendiários, que de facto é, exatamente pelas razões que o Luís apontou. Porque, de facto, tem sido uma conversa adiada, uma conversa, e eu diria mesmo fiada, todos os anos, falar se é preciso rever a questão da floresta, é preciso isto, é preciso reordenar, é preciso não sei o quê, e de facto não se faz rigorosamente nada. Só isso. Eduardo Oliveira Silva. Eduardo, diz-me uma coisa, por favor. Ainda situando-nos no discurso de Montenegro, o esticanço tem a ver com fazer uma marcação cerrada ao Chega, neste caso? Talvez, mas eu ia a outro ponto. Aquilo que o João Miguel Tavares hoje faz um artigo que diz criminosos e interesses no fogo, já dei para esse peditório, eu também já dei para esse peditório. Confesso que realmente o que o Luís Marques expressou está corretíssimo. Nada mudou. Desde 2017. Mudou o quê? A capacidade de combate e alguma mudança na operacionalidade. Terá mudado, eu admito que sim. Mas há aqui um ponto político que é o surgimento do Primeiro-Ministro na primeira linha e o consequente apagamento da Ministra da Administração Interna, que, enfim, eu não sei onde é que ela anda, mas realmente desapareceu e isso não é habitual. Eu bem sei que também não é bom que um ministro esteja no meio das operações e que já se viu também quando em 2017 a que é que isso leva, não é? Mas apesar de tudo haveria aqui um equilíbrio. Eu penso que o Ministério da Administração Interna não pode estar calado permanentemente perante tudo aquilo que há a acontecer, porque tem responsabilidades diretas sobre enfim, os teatros de operações e as pessoas que estão à frente dessas operações. Bom, o Eduardo tirou-me aqui o meu enigma, que eu ia exatamente perguntar onde é que estava a ministra Margarida Blasco. É um caso um pouco insólito, que é o Ministro da Administração Interna desaparecer em todo este processo, em toda a parte de comunicação. O Primeiro-Ministro tomou conta da operação e deixou-lhe, praticamente, deixou-a sem espaço, pelo menos até agora. Portanto, estamos já com 4 dias de tragédia, ou 4 ou 5 dias. Aliás, houve um momento até um pouco constrangedor, não é? Para ela, não calculo que tenha sido, que foi na conferência de imprensa dada pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, viu-se uma imagem que ela estava também, mas que depois não aparece, não é ouvida, nem fala. Nem o Presidente da República se referiu a ela, nem o Primeiro-Ministro se referiu a ela, nem lhe dão a palavra. Isto é algo que não se faz, não é? Ela é responsável por todos os efeitos pela operação de combate e dos meios, portanto, no terreno, é responsável política portanto, por toda essa área e, na realidade, não tem tido nenhum tipo de intervenção, que é no mínimo estranho e totalmente anormal. Bom, o que é que isso possa significar relativamente ao peso político da senhora, já não sei, mas que não é normal, não é?
Está lançada uma discussão, uma polémica com velha de 20 anos ou mais, sobre a questão dos excessos das televisões por causa dos incêndios. Como é que vocês avaliam a reação dos média em relação àquele episódio da escola secundária da Azambuja? As televisões, as rádios estiveram no ponto certo, de forma equilibrada? Eduardo? Eu confesso que à distância acompanhei pouco, mas por aquilo que ouvi, acho que o assunto foi muito desenvolvido. Não sei se em excesso ou não, mas tentaram retirar dali um conjunto de ensinamentos e depois, extraordinariamente, parece que foi criado um grupo de trabalho pela ministra Balcer Lopes, quando já existia um grupo de trabalho criado no governo anterior, não se soube... Nos incêndios é a mesma coisa também. Pois não, mas é que pelo menos podiam ter... Estão a ser criados grupos de trabalho que já existem. Não, podiam ter extinguido o outro grupo de trabalho, ou pelo menos dizerem qualquer coisa do que os outros tenham feito, mas se calhar esse tal grupo de trabalho... Fundir um grupo com o outro. Se é que o outro grupo de trabalho se chegou a reunir. Isso é um mistério, não é? Portanto, mas eu acho que o caso foi muito valorizado. Eu confesso que há um ponto que eu quero dizer aqui, que é assim, eu não percebi o contexto sociológico daquela escola, que tipo de problemas é que há, porque eu ouvi uma declaração, passado 1h30, de um dirigente do PCP, a dizer que tinha que se ter cuidado com os discursos de ódio e, enfim, que havia discursos de ódio, e eu não percebi se, do ponto de vista, digamos, se aquela situação envolve outro tipo de problemas entre comunidades, não percebi. Luís Marinho. Acho que a cobertura foi equilibrada, digamos, não parece que tivesse havido nenhum excesso. Mas isto porque caiu, desculpa Luís, isto porque caiu no meio dos incêndios? Talvez. Isto acontece durante os incêndios, não é? Talvez. Eu também acho que, de facto, acabou, entre aspas, por se desvalorizar, porque o que estava a dar era incêndios e, de facto, o grande foco estava aí. Eu penso que se fosse noutra situação, que o assunto teria sido mais desenvolvido. O que não se percebe bem, e esta é uma dúvida que eu tenho, qual é o contexto do jovem. Portanto, acho que é filho de uma professora e o pai trabalha em segurança, daí ele ter levado um colete, não sei se é antibala, se é pelo menos é um colete protetor, que era do pai, portanto percebe-se mais ou menos a situação. Agora, teria sido alvo de bullying, foi uma vingança, não foi uma vingança. Bem, há aqui uma série de situações que não se conhecem. De qualquer das formas, o que eu li mais do que vi, não é? Aquilo que eu li nos jornais pareceu-me bastante equilibrado e tentar, portanto, fazer ali algum contexto em relação a isto. Bom, eu estou de acordo com o que já foi dito. A cobertura, penso que foi uma cobertura ajustada, sem entrar em qualquer tipo de ciência do que ouvi, não é? E também, talvez o contexto tenha gerado que o tema não tenha sido explorado por outros ângulos, também não conheço. O que eu ouvi, tanto que vocês já referiram, que o rapaz era objeto de bullying, e isso foi uma reação. Agora, usar uma faca já é um bocado estranho, e portanto não sei se aqui haverá outro tipo de conflitos, portanto, de outro tipo de natureza, não sei, e espero que não haja, para além do ato em si mesmo, portanto, que é obviamente trágico e condenável. Agora, há aqui também é preciso fazer um elogio, para além do elogio aos meios de comunicação social e aos jornalistas em geral, também às autoridades, não é? Porque o miúdo foi protegido. E isso é uma coisa relevante, não é? Tanto quanto eu percebi, tanto ele foi imediatamente protegido, teve isolado, ninguém tem uma fotografia dele, nem conhece. Isso é muito importante, enfim.
desde logo para a proteção dentro daquele universo escolar e do rapaz em particular, independentemente. Nem dos miúdos que foram atacados. Não é nada, isso foi muito importante e, tanto quanto percebi, ele teve logo, a polícia apareceu, ele esteve isolado lá dentro, só saiu quando acharam que ele devia sair, enfim, isso foi bem controlado por parte das autoridades e é de elogiar. Muito bem, Trump contra Harris, Kamala Harris, o duelo de novembro nos Estados Unidos da América para a presidência norte-americana. Alegada tentativa de atentado a Donald Trump faz manchete na imprensa internacional, designadamente na imprensa britânica. Curiosamente, a imprensa britânica deu mais relevo a essa alegada tentativa de atentado na segunda-feira, logo no dia 16 desta semana. Mas parece que há agora houve uma nova tentativa de atentado. Portanto, sempre que Trump descer um bocadinho nas sondagens, vai haver uma alegada tentativa de atentado? Olha, o que eu li em redes sociais foi que teria sido descoberto um carro armadilhado, um carro com bombas, enfim, e que, portanto, seria mais uma tentativa de atentado contra Trump. Quer dizer, nós não podemos ter aqui falar de cor, saber se isto não é verdade ou se é mentira, não é? Agora, que começa a ser muito atentado, que as coisas, de certa forma, começam a configurar uma estratégia de vitimização utilizada como trunfo político, parece. Agora, não podemos também garantir que não seja verdade e que não haja uma série de tentativas para fazer mal ao senhor, não é? Eduardo. Eu penso que esse tipo de... Há um aproveitamento imediato de qualquer situação que possa envolver o Trump. Eu admito que tenha havido realmente um louco qualquer que se tenha aproximado num contexto de perigosidade e, evidentemente, ele irá tentar tirar o maior proveito dessas situações. Eu penso é que, não sei se isso vai pesar muito em termos de campanha eleitoral nesta fase. Aquilo que me preocupa mais, diria que que é saber se efetivamente vai haver um segundo debate entre ambos, porque esse sim pode vir a ser absolutamente decisivo e eu penso que o Trump está com algum receio desse novo confronto. Luís Marques, ele já disse que não fazia, a imprensa portuguesa, sim, ele já disse que não fazia. A imprensa portuguesa não deu grande relevo a este alegado atentado. Não, e mesmo a imprensa americana desvalorizou, embora não tenha omitido o acontecimento, é óbvio, também não podia, mas desvalorizou relativamente. Agora, se houver deste segundo, ou deste outro, esta já é a terceira tentativa que o Luís falou, portanto eu ainda não sabia, vou ver o que é que se passou, mas a verdade é que, de qualquer forma, o que sabemos é que o FBI assumiu, não é? Portanto, que houve uma tentativa, não é? Portanto, que há pelo menos um suspeito que foi apanhado, portanto, com um projeto, uma tentativa de assassinar, ou pelo menos, portanto, alvejar, portanto, o Trump. É um bocadinho, enfim, seria uma teoria da conspiração, agora estamos a pensar que é ele ou alguém por ele, portanto, ou os republicanos que estão a montar este tipo de operações, enfim, não entra nisso. Portanto, a verdade é que ele tem vindo aqui nas sondagens, né? A verdade é essa. Depois do frente a frente com a Kamala Harris, ele passou de uma diferença de 3 pontos para 4 pontos e já quase 4 pontos e meio, e nos estados decisivos, os chamados swing states, ele perdeu, portanto, alguma liderança que tinha, portanto, na Pensilvânia, que é um dos estados decisivos, em que agora os democratas já tiveram, portanto, os democratas à frente, depois já tiveram os republicanos, agora estão outra vez os democratas. E no colégio eleitoral as projeções que são feitas com os dados disponíveis mostram a Kamala Harris, portanto, com 277 ou 278 membros, portanto, eleitos, o que lhe dará, portanto, a maioria, que são com 270 eleitos. Bom, esta é a situação que nós temos neste momento, mas ainda está muito longe de estar, portanto, é o que dizem, portanto, o que se dizem os especialistas das sondagens americanos,
é que isto ainda lá está muito longe de estar resolvido e não quer dizer, portanto, que estes atentados não possam vir, portanto, a ter alguma influência, se calhar, provavelmente vem. Mas a dinâmica, neste momento, se pudermos analisar em termos de dinâmicas de vitória, claramente a dinâmica de vitória é da Kamala, isso não há dúvida. Muito bem, os grandes enigmas, ou o que for, já a seguir. Eduardo, começas tu? Qual é o teu enigma para hoje? Posso começar? O meu enigma tem a ver com uma notícia de que eu não sei se esse Conselho de Ministros se mantém, mas estava previsto haver um Conselho de Ministros para anunciar em concreto aquele objetivo de criar um passe para os comboios intercidades. Eu não sei se isso se mantém, mas o Público há dias apresentou um trabalho em que dizia que era praticamente impossível porque o preço é muito razoável, são 20 euros, a anterior modalidade era de 49, portanto é uma redução muito grande, mas depois não há plataformas que cheguem para os comboios, não há comboios que cheguem e, portanto, o meu enigma é: será que isso vai para a frente? Será que não passa de uma medida de anúncio, mais um cartaz, ou se efetivamente se vai poder concretizar essa medida, que seria boa? Bom, o meu enigma é o Dr. Melo, Dr. Nuno Melo. Olivença é nossa, diz Nuno Melo, Ministro da Defesa Nacional. A tropa ficou inquieta, receosa de que esta proclamação viesse recordar o Angola é nossa do tempo antigo e produzisse um moderníssimo para Olivença e em força. O titular dos negócios estrangeiros fingiu que não ouviu. O Ministro da Defesa apressou-se a vir a público informar que a afirmação não vinculava o governo, comprometia apenas o presidente do CDS, quer dizer, o Dr. Melo, enquanto ministro, não tem nada a dizer sobre a reclamação histórica da República Portuguesa. Mas na qualidade de presidente do CDS mandava os tanques invadir Olivença e impor a soberania nacional naquele pedaço. E na qualidade de cidadão, o que diz o concidadão Nuno Melo? Luís Marinho. Olha, mais do que um enigma, hoje é uma curiosidade. Falou-se imenso aqui daquele assalto dos computadores, não é? Portanto, ao Ministério da Administração Interna. Já houve também, eu acho que um assalto, um roubo numa esquadra de polícia ou numa situação onde havia polícias portugueses. Mas eu tenho aqui uma história que li no Correio da Manhã há uns dias, que é muito mais interessante, que é a seguinte. Diana Johnson, que é a ministra britânica responsável pelas polícias, foi vítima de um roubo, tendo ficado sem a mala. E quando é que isto aconteceu? Ela participava num encontro com responsáveis policiais. E para discutir o quê? O problema dos furtos. Sorte, parece que o suspeito já foi detido. Exatamente. Estava lá. Devia estar. Estava na cadeira ao lado. Luís Marques. Bom, o meu enigma já não é novo, é porque é que serve a ERC. Já uma vez perguntei aqui, mas a ERC continua a surpreender-nos, não é? Porque envolveu-se há uns tempos numa polémica absolutamente absurda com o José Rodrigues Santos e foi maltratada, acabou por ser bastante enxovalhada nesse processo. E agora, com 3 dias, ou 2 dias e meio, ou 3 dias depois do início dos incêndios, a ERC lembrou-se de recuperar uma recomendação anterior sobre a cobertura dos incêndios para mostrar que está viva, está atenta e está vigilante numa missão para a qual não foi mandatada por ninguém, que é tanto dizer aos jornalistas como é que devem fazer o seu trabalho. De facto, ter uma ERC constituída por pessoas que não conhecem o setor ou que vêm de outras áreas que não o jornalismo propriamente dito, dá nisto. É irrelevância total. Muito bem, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.